Oi pessoal, tudo bem? Sabe, eu estava lendo Bíblia aqui e estava me perguntando, como será que foram escolhidos os livros da Bíblia? Será que existiram outros livros que não foram colocados na Bíblia? Bora descobrir? Então, pessoal, a Bíblia que nós conhecemos hoje é composta de 27 livros do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento. E esse processo que colocou esses livros, que escolheu esses livros na Bíblia, foi chamado de cânon. Cânon vem da palavra grega cânon, que significa padrão ou medida. Então, que medida foi essa que determinou quais livros estavam aptos a entrar na Bíblia? Então, pessoal, primeiramente nós precisamos esclarecer. O cânon não foi determinado, imposto por líderes religiosos, e sim foi apenas para conceber o que o povo já tinha tido o entendimento sobre o que eram os livros que pertenciam à história de Deus, ou seja, os inspirados por Deus. Então, nós temos 4 princípios para determinar a veracidade ou a autenticidade de um livro que pertence à Bíblia. São eles: 1. A autoria do texto foi atribuída a um profeta, apóstolo ou alguém ligado a eles. 2. A mensagem do livro era consistente, o que já havia sido revelado a respeito de Deus. 3. A composição literária evidenciou a presença confirmadora de Deus. 4. O livro foi amplamente aceito pela Igreja desde o começo. Então aqui nós temos 2 processos canônicos, o primeiro do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. O primeiro, do Antigo Testamento, ele foi composto mais ou menos entre 300 a.C. ou 150 a.C., entre essas datas. É importante nós frisarmos também que o cânone do Antigo Testamento já estava fechado antes mesmo do nascimento de Jesus. Ou seja, quando Jesus veio ao mundo, o Antigo Testamento já existia e já estava estruturado como nós conhecemos. Ou quer dizer, mais ou menos como nós conhecemos. Porque no Antigo Testamento, naquela época, ainda existia alguma forma em que alguns livros estavam organizados, que hoje mudou um pouco, tanto às vezes pode ter sido colocado em ordem cronológica ou em ordem de contar alguma história específica. E não há nada mais seguro para testar a autenticidade desse cânone do Antigo Testamento como as próprias palavras de Jesus. Em Lucas 24:44 ele diz: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, fazendo referência clara a toda a abrangência do Antigo Testamento. Em outra passagem, ele também diz, Lucas 11:51, Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Quando ele fala desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, ele quer falar desde o início até o fim do Antigo Testamento. Aqui uma curiosidade. Como eu disse anteriormente, quando o cânone do Antigo Testamento foi fechado, ele não era exatamente como nós temos hoje. Antigamente eram 24 livros do texto hebraico e a gente os dividiu em 39 livros. Então, ou seja, quando Jesus fala do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, é como se ele falasse do Gênesis a Malaquias. E então, logo em seguida, nós temos o Novo Testamento, onde Paulo escreveu suas epístolas, os apóstolos escreveram seus evangelhos, e nós também temos o livro de Apocalipse e o livro de Atos dos Apóstolos.
Além das epístolas de Paulo, claro, também temos as epístolas de outros apóstolos, tal como Pedro, Judas. Nós também podemos ver a autenticidade das epístolas de Paulo descritas por Pedro, em 2 Pedro 3,15, em que ele diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, como a sabedoria que Deus lhe deu. E algumas figuras também da igreja primitiva, como Clemente de Alexandria e Inácio e Policarpo, também reconheceram a autenticidade e a autoridade dos escritos que compõem o Novo Testamento. Nós temos que entre os anos 200 e 300 depois de Cristo, os presbíteros da igreja primitiva colocam os critérios para o reconhecimento dos escritos dos apóstolos como livros canônicos, inspirados por Deus. E daí nós temos que Atanásio de Alexandria propõe a primeira lista dos 27 livros do Novo Testamento, e anos depois, nos concílios de Hipona e Cartago, nós temos a canonização dos 27 livros do Novo Testamento, que é como nós conhecemos hoje a Bíblia. Só para relembrar que esse concílio não veio a criar nenhum livro ou então autorizando algum daqueles livros para participar do cânone. Esses concílios estavam somente reconhecendo que aqueles livros eram autorizados por Deus e assim passaram a fazer parte do cânone. E então pode surgir a dúvida: bem, se alguns livros entraram nesse cânone e foram tidos como inspirados por Deus, alguns outros livros que também poderiam ter sido inspirados por Deus foram deixados de fora do cânone da Bíblia? Primeiro nós temos que falar sobre o que é a inspiração de Deus. É verdade que ao longo da história muitas pessoas escreveram muita coisa a respeito de Deus, a respeito de toda a obra de Deus na Terra. Mas por que esses registros não são considerados iguais às escrituras sagradas que nós temos? Bem, na Bíblia nós temos duas mensagens muito claras, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos Deus falando por meio dos profetas a respeito da revelação do seu Filho e de si mesmo. Em Hebreus 1 e 2 está escrito: há muito tempo falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então nós temos aqui, dizendo pelo texto, que a mensagem do Velho Testamento era falar e anunciar as boas novas que vinham através do nascimento de Jesus e revelar o plano de Deus para o povo. E ao se findar esse período com o nascimento de Jesus, foi-se considerada que esse período do Velho Testamento estava fechado, ou seja, estava completo, totalmente escrito. Ou seja, a sua mensagem já tinha sido trazida. Fato é que Jesus, no Novo Testamento, ao citar diversas vezes o Velho Testamento, sempre cita os livros que estão listados na Bíblia como nós conhecemos hoje. E nenhum das citações de Jesus a livros foge ao que tem no Velho Testamento. E se a gente for lembrar daquele texto que lemos ainda há pouco, em que Jesus fala de Gênesis a Malaquias, nós vamos ver que Jesus aceita o cânone do Velho Testamento como o cânone que foi posto antes dele nascer, ou seja, o cânone judaico do Velho Testamento. Já no Novo Testamento, a gente vai ver que o centro da mensagem do Novo Testamento é a revelação de Deus por meio do seu Filho Jesus, que se fez homem para morrer pelos nossos pecados. Então, ninguém melhor para trazer essa mensagem para nós do que aqueles que viveram, conviveram e presenciaram os atos de Jesus naquele período. Tomando isso como fato, nós vemos então que a igreja primitiva entende que a partir do início do século I depois de Cristo, o período de escrita do Novo Testamento, ou seja, com aqueles que viveram com Jesus, estava completo. Dado isso,
nós vemos que os escritos atuais, na verdade, não tendem a ser uma revelação especial sobre Deus, sobre o que já aconteceu no Novo Testamento, e sim uma reflexão sobre o que já foi escrito, ou seja, nas Escrituras Sagradas. E nisso entramos no mérito dos textos apócrifos. Logo após o cânon do Antigo Testamento ser fechado, algumas escrituras passaram a aparecer como pertencentes, ou seja, requerindo para si a autoridade e a validade de uma escritura inspirada por Deus. Esses livros hoje são chamados de livros apócrifos. Apócrifo significa aquele que está oculto. Na tradução da Septuaginta grega, do texto do Antigo Testamento, nós temos que algumas pessoas adicionaram 14 livros aos 39 já existentes. Esses livros não foram aceitos pela Igreja primitiva, mas foram aceitos pela Igreja Católica Romana, no ano de 1546 d.C. Esses livros apócrifos apareceram cerca de 200 anos antes de Cristo até o século II d.C. E esses livros são 1 Esdras, 2 Esdras, Tobias, Judite, Adições a Ester, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Susana, Bel e o Dragão, Adições ao livro de Daniel, o Cântico dos Três Jovens Hebreus, adições a Daniel também, a Oração de Manassés, 1ª e 2ª Macabeus. Esses livros não fazem parte da Bíblia protestante, por alguns motivos. O principal deles é de que eles não reivindicam para si a inspiração divina. Na verdade, alguns até rejeitam essa inspiração. Vocês também podem ver que eles nunca foram tidos como referência no Novo Testamento. Por tal motivo, os pais da igreja resolveram excluir esses livros. E quanto ao Novo Testamento, será que também teve livros que foram excluídos? Logo após o final do século I, quando as cartas de Paulo foram atestadas como inspiradas e adicionadas ao cânone da Bíblia, temos também, como no texto passado, em que o próprio Pedro atestou essa veracidade dos textos de Paulo. Porém, no início do século II, houve uma crescente leva de livros tidos também como inspirados espiritualmente, que queriam adentrar ao cânone bíblico. Esses livros são conhecidos como os apócrifos do Novo Testamento, ou escritos gnósticos. Porém, os líderes da igreja primitiva os rejeitaram, porque esses mesmos livros contradiziam largamente o que diziam as epístolas de Paulo. E esses livros são o Evangelho da Infância de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Tomé. E esses livros continham muitas mensagens que não condiziam com a mensagem bíblica. Por exemplo, esses livros atestavam que havia muitos criadores. Atestavam também que a ignorância e não o pecado é um problema fundamental e que a salvação se dá pelo conhecimento espiritual, o que nós sabemos que não é verdade. Alguns desses escritores até atestam uma passagem que Jesus, mais jovem, bateu em crianças que haviam esbarrado nele. Mas então, os pais da igreja chegam perto dos anos 300 e estabelecem aqueles meios claros que eu listei ainda no começo do vídeo, que reconhecem a palavra autorizada por Deus. E no ano de 397 d.C., os concílios de Cartago e Hipona reconhecem a coleção de livros que hoje nós conhecemos como a Bíblia. Então, pessoal, esse é o vídeo da semana. Se ficou alguma dúvida, envia lá no grupo pra gente. E essa semana nós devemos colocar mais perguntas para que vocês votem. Caso vocês queiram, além das perguntas que nós vamos colocar, propor mais perguntas, podem ficar à vontade também. Então fica a palavra dessa semana. Um abraço a todos e até a próxima.